você tem números muito impressionantes, assim, pra realidade de hoje. Qualquer coisa que a gente vai fazer no digital, o mundo corporativo já resolveu aqui em 1972. Eu sou bem burro, só que eu sei olhar o que funciona. Eu assisti o lançamento de vocês e vocês passaram, assim, na minha concepção de mercado, a literalmente ser possivelmente a maior referência. Você pode me chamar de doido, você pode chamar a gente de doentes mentais, mas você jamais vai falar que a gente não vive o que a gente propaga. Cara, como você faz muita coisa, eu queria entender um pouco como que é a sua rotina. Porque, cara, você tem tanta coisa que é tão grande. Eu brinco que, putz, se tem um muro, eu não sou o cara que vai pular ou dar a volta no muro. Eu derrubo o muro e passo em cima. Salve, salve, bem-vindos a mais um episódio do podcast Arsenal de Mentores. Hoje eu tô aqui com o Renato Torres, ele é fundador da empresa Ion, da Grande Mesa, do Corpo Explica e da TMB. É um dos caras que eu conheço faz mais tempo do mercado. Quando eu entrei no meu primeiro Mastermind em 2016, ele era expert de emagrecimento e ele tem feito coisas aí revolucionárias no nosso mercado, inspirando até grandes nomes como o Wendel Carvalho, que citou ele no nosso último podcast. Renatão, bem-vindo aí, cara. Valeu, viu, meu velho? Obrigado pelo convite. Uma honra te receber. Tamo junto. E eu preciso apresentar o meu co-host de hoje, Rafa Leite, meu sócio, meu amigo, meu parceiro. É um cara que entende muito aí de narrativa, estratégia, copy, comercial. Como um dos campos que o Renato está se destacando muito é nessa estruturação de times comerciais, de separar o marketing e o comercial. Eu pensei em trazer o Rafinha aqui para ajudar a gente a destrinchar a fundo o negócio do Renato. Renatão, queria que você desse um overview geral, assim, primeiro de como você entrou no mercado digital e contasse um pouco de como você toca tantos negócios simultaneamente e qual que é a sua função dentro de cada um deles. Tá, vamos lá. Eu entrei no digital em 2014. Eu entrei como todo mundo entrou. Meu único desejo era ganhar dinheiro e viajar o mundo. Era o único desejo e o único objetivo. Tim Ferriss. Era Tim Ferriss. Trabalhar 4 horas por semana. Era aquilo. Vi aquilo e falei, caraca, isso aqui. E, bicho, o primeiro lançamento que eu caí, eu não sabia que era lançamento ainda. Foi do Jerônimo. Na época eu tinha feito uma formação em coach o ano anterior. E o Mastermind que a gente fez junto foi o do Jerônimo. Foi do Jerônimo. Eu tinha feito uma formação em coach o ano anterior. E aí, cara, eu caí nos vídeos do Jerônimo, achei aquilo me prendeu de um jeito, mas de um jeito que eu tenho uma conversa com ele, que assim, foi o primeiro, o segundo, o terceiro vídeo, e eu ficava desesperado para querer comprar, eu achei no Facebook, eu mandei mensagem para ele no Facebook, porque na copy dele era assim, ó, eu não sei se eu vou abrir as vagas na segunda ou na terça, tal, provavelmente ele não tinha nem gravado o quarto vídeo. Aí eu achei ele, né, no Facebook, eu falei, cara, pelo amor de Deus, me fala quando você vai abrir, eu preciso me organizar, preciso de dinheiro, preciso daquilo. E, bicho, entrei. Deu, sei lá, 3 semanas depois, e o Jerônimo sempre falou muito do Érico. Só que eu nunca tinha ido atrás do Érico. E aí, deu 3 semanas depois, eu vi um lançamento do Bruno Giuliani, lembra dele? Uhum. Aí, eu falei, cara, isso aqui é igual, bicho. Isso aqui é igual. Eu sou formado em ciência da computação, então... Eu trabalhei com tecnologia há muito tempo, então assim, eu vi as páginas, eu falei, cara, isso aqui é igual. Você vê a assinatura do clique, alguma coisa, era igual. Eu falei, cara, isso aqui é uma metodologia, isso aqui é replicável. E aí eu lembro quando eu assisti o vídeo do Bruno, eu falei, bicho, e é a mesma estrutura. Aí eu falei, isso aqui eu sei fazer, eu sei construir uma página dessa, eu me acho minimamente bom para escrever. Aí eu transcrevi os CPLs deles dois e só fui adaptando umas coisas, porque eu queria trabalhar com carreira na época. Porque eu estava numa transição de carreira, eu falei, putz, acho que vai ser legal. E aí fui adaptando, mudei algumas palavras e aí fiz meu primeiro lançamento sem saber o que era a fórmula. Só que eu não me atentei a um detalhe, que era como é que eu chamo as pessoas para assistirem o conteúdo. E aí, obviamente, não deu certo o lançamento. Aí, beleza, eu tô no YouTube lá. Aí eu vi a thumb. Como eu vendi 1 milhão... utilizando um e-book em 7 dias. Eu falei, isso não existe, não tem como. Não é possível fazer isso. E era do Possebon, era uma entrevista do Érico com o Possebon. E aí quando eu comecei a assistir a entrevista, eu falei, porra, esse Érico é o que o Jerônimo fala. Quem é esse maluco? Aí eu fui atrás dele, aí eu conheci o Fórmula, aí comprei o Fórmula, e aí foi em 2014. Aí, cara, aí eu já fiz de tudo, né? Eu tentei vender um monte de coisa no início para aprender como é que funcionava. Naquele momento eu tinha passado por um emagrecimento muito grande, então eu tinha perdido quase 50 quilos. Então eu falei, putz, isso aqui é uma mensagem muito forte. E o que eu utilizei foi basicamente essa questão de mudança comportamental. Aí trouxe uma nutricionista, trouxe um personal trainer, montei um negócio chamado Em Paz com a Balança. E aí comecei em 2015, isso começou a dar certo. Aí realizei meu sonho, né? Eu fiz meu primeiro lançamento que deu certo. Eu faturei 80 e poucos mil reais. Eu falei, bicho, eu tô rico, eu tô muito rico, nossa, mas tô rico pra cacete. O que eu fiz?
Fui viajar 2 semanas depois, fiquei mó tempo nos Estados Unidos, viajando de carro, a porra toda. E aí, sei lá, deu um tempo, acabou o dinheiro, e agora? O que faz? Tem que lançar de novo. Aí eu fiz outro lançamento em novembro, aí ficou menor. Aí isso foi 2015, 2016, eu migrei um pouco, fui pro Perpétuo e, cara, eu vendi muito em 2016, que acho que foi a época que a gente se conheceu. Só que a minha maturidade empresarial era zero, assim, não era nem zero, era negativa. Então eu olhava o meu saldo da Hotmart, eu achava que é meu saldo bancário. Você entendia que era o seu saldo bancário. Era o saldo bancário, então esse é o que eu posso gastar hoje, tá tudo certo. E, então assim, em 2016, eu tava faturando muito bem, só que gastando na mesma velocidade, misturando tudo, não tinha empresa ali. Vida louca. É vida louca, era moleque. Então assim, eu ia pra balada à noite, cada venda que apitava na Hotmart, eu pedia tipo uma garrafa de vodka. Esse era meu estilo de vida. O que aconteceu em 2016? Ô, Rafinha, se identificando. Quem nunca? Aí em 2016, no final do ano, o Facebook mudou as políticas de anúncio dele. Ele começou a profissionalizar um pouco mais. E os meus anúncios, eles eram assim... Hoje eu seria preso, eu acho, de tão agressivo que era. E é engraçado, né? Quando começou a bloquear os anúncios, eu achava um absurdo. Eu falei, mas que palhaçada. Mas por quê? O cara não fala o motivo. Quando eu olho pra trás, eu falei, porra, não precisava de muito motivo, né? Tava claro. Então aí em 2016, cara, eu quebrei. Aí eu quebrei porque assim, ó... Mudou as políticas de anúncio, não conseguia mais subir anúncio nenhum. Meu custo de vida na lua... faturamento zerou, então a minha conta da Hotmart naturalmente zerou e minha conta bancária zerou. Só que aí tá com o custo de vida muito alto, até adaptar a minha vida, até adaptar a minha realidade. Foi um tempo, então demorei um tempo para entender que eu tinha quebrado. E aí eu fiquei devendo, um caminhão de dinheiro, aí isso foi em 2016. Aí em 2017 conheci o Elton, a gente começou a se aproximar um pouco, a gente começou a conversar um pouco mais. Em 2018 nasceu o Corpo Explica, e aí, quando nasceu o Corpo Explica, eu entendi uma coisa, eu falei, porra, eu sou bom em um negócio, eu sou péssimo em outro. Gestão financeira e construção de negócio é meu ponto fraco, mas eu entendi que eu preciso ter. Mas vender eu sei, o negócio internet eu entendo. E ali eu falei, beleza, o Corpo Explica ele foi uma grande escola para mim como empresário, porque, primeiro, nós éramos em 4 sócios. Então eu não podia fazer o que eu fazia quando eu estava sozinho. Era você, o Elton... Era eu, o Elton, a Vanessa e o Guilherme. Então, quando éramos 4, já nasceu... para ser uma empresa. Então, eu não podia simplesmente sacar o dinheiro e fazer o que eu quisesse fazer com ele. Então, porra... Já mudou muito, né? Já mudou. Então, assim, eu já estava traumatizado de ter quebrado. Então, eu morria de medo de quebrar de novo e falar assim, não, eu posso fazer outras burrices. Essa aqui eu não posso fazer. Então, o Corpo Explica já nasceu com uma premissa de ser mais profissional. Então, ali foi uma escola pro Renato se tornar um empresário, entendeu? Então, o eu ter quebrado nunca é bom, mas... Claro. Porra, foi bom na época, porque... Se eu quebrar hoje, será infinitamente maior do que foi naquele momento. Então ali eu entendi do tipo, bicho, eu preciso administrar isso aqui como um adulto, não como um moleque. Mas a realidade do digital é essa, né? A gente não entra para construir um negócio, a gente entra porque a gente quer ganhar dinheiro e parece um jeito fácil de ganhar dinheiro e que muitos querem ter a liberdade física. Então, eu queria ter essa liberdade física. E aí, em 2016, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu fui para a liberdade física, né? Aí eu lembro que o primeiro lugar que eu fui viajar, eu lembro, cara, foi muito engraçado. Eu tava em Belo Horizonte, as coisas acontecendo, eu liguei para um camarada meu, eu falei, bicho, pede a conta do trabalho, vamos viajar o mundo. Mas eu vou trabalhar com o quê? Eu falei, sei lá, eu te banco, tá tudo certo, vamos, é nóis, Corinthians. Aí, a gente foi pra Alasca primeiro. Eu só imagino uma pessoa fazendo esse tipo de coisa. Quem? Ele. O Rafa? Você tinha que ter me ligado, cara. Pô, não te conhecia na época, bicho. Vocês foram pro Alasca? Aí a gente foi pra Alasca, Tipo, que aleatório. eu tinha um desejo do caralho de ver a Aurora Boreal e, bicho, eu nunca gostei de ir pra lugares padrões, né? Então, Que legal. eu falei, puta, não... um lugar doido, Alasca, vamos pra lá. E aí depois a gente continuou viajando, aí foi pra Europa, tal, ficou um tempo, e nisso a coisa degringolando, e aí eu percebi que eu não tenho maturidade nenhuma pra viajar e trabalhar. Tipo assim, ou eu viajo ou eu trabalho, bicho. As duas coisas não dá certo, porque assim, eu tava no Alasca, puta, que legal, que foda. Aí eu ficava pensando, caralho, eu deveria estar trabalhando agora. Aí eu tô trabalhando, aí eu pensava, puta, eu não queria estar trabalhando, eu queria estar viajando. Então eu percebi que esse lance... Melhor fazer uma coisa de cada vez. Eu fazia uma coisa de cada vez. E aí foi isso. Então, em 2018 nasceu o Corpo Explica, aí em 2019 a gente começou a alavancar muito, em 2020 começaram a nascer outros negócios, e aí veio acontecendo. Certo. Cara, você tem números muito impressionantes, assim, pra realidade de hoje. Mesmo comparando com grandes players, porque, sei lá,
turma ali que tá no Galaxy, tal, que tá nesse topo aí da Hotmart, geralmente os lançamentos têm ROAS de 3, 4, 5, quando muito, né? Esses lançamentos que você tá falando de 8 dígitos, múltiplos 8 dígitos. E você com o Elton, depois que acabou o Corpo Explica, você conseguiu muito rápido alavancar um negócio que faz lançamentos de múltiplos 8 dígitos. Como que foi essa construção de vocês decidirem fazer esse projeto do Elton? Qual que era o objetivo financeiro? Qual que é o plano de escala? Queria que você contasse um pouquinho pra gente. E se existia, né, essa expectativa É. de chegar nesse tamanho? Legal. Na verdade, o Corpo Explica não acabou, né? A gente teve uma briga... Não, tipo assim, acabou por um tempo... ele deu uma pausa deu um hiato, por conta né? E agora voltou. de uma briga que a gente teve. Faz uns 6 meses que voltou, né? Faz uns 6 meses, mais ou menos. Só que eu e o Elton nunca brigamos nesse lugar, né? E, cara, quando a gente estava no meio do furacão dessa briga societária, a nossa vida ficou meio merda, né? Porque Climão, você fala né? assim, porra, eu tenho uma mensagem legal para passar, tenho um conteúdo legal para passar, mas já não tenho mais desejo de passar, então ficou muito ruim ali, né? E aí, quando a gente decidiu retomar, a gente tinha uma proposta que, para quem trabalha com criatividade, isso é muito legal, que é como é que você constrói uma coisa sem poder fazer tudo que você já sabe ou tudo que você já construiu. Então a gente tinha essa premissa, porque, putz, eu não posso criar algo igual ao Corpo Explica, então tenho que criar coisas diferentes do Corpo Explica. Só que eu nunca fui o cara dessa visão. Tanto que uma vez você vai conhecer a nossa estrutura lá, cara, é muito grande o que a gente tem lá. E aí uma vez um funcionário chegou, pô, você imaginava que ficaria desse tamanho? Eu falei, não, eu só entrei porque eu não estava fazendo nada e o Elton me ligou e falou, bora. Quem sempre teve essa visão de grandiosidade sempre foi o Elton. Então, assim, tanto que eu complemento muito o Elton, que o Elton às vezes dá uma viajada na maionese e fala, não, aqui você tá viajando, vamos pra cá. Dá uma segurada. Eu dou uma segurada, então a gente... Tipo eu e o Rafinha. A gente faz uma dupla muito boa. A gente faz uma dupla muito boa. O Elton, às vezes ele enxerga muito lá na frente, eu falo, cara, aí eu não consigo enxergar não, mas até aqui dá pra ir. Vamos até aqui, depois a gente vê pra onde vai. Então não começou desse lugar. E aí isso foi em 2022. Aí quando eu olhava assim, eu falei, Elton, pô, você é bom pra cacete em uma coisa, eu sou bom pra cacete em outra. Não faz sentido a gente ficar no meio de uma briga societária e deixar de fazer as coisas. Pô, vamos viver a nossa vida, vamos deixar advogado resolver esses problemas aqui e a gente vai tocando. Só que quando a gente retomou, Vinhas, foi interessante por um motivo, que era o quê? No Corpo Explica, porra, eu já estava com uma estrutura gigantesca, então qualquer coisa nova que eu quisesse fazer era sempre muito mais delicado, porque a coisa nova ela pode ser boa, pode ser ruim, pode dar resultado, pode atrapalhar o resultado. Então, quando você está num negócio muito grande, você não quer chacoalhar o barco. você não quer, e assim, qualquer movimento que você vai fazer, você tem que ser muito mais cauteloso, você não está mais andando de kart ali, né? E aí quando a gente decidiu reconstruir as coisas, a gente foi muito legal, porque eu voltei para a operação, eu não quis contratar ninguém, apesar da gente ter dinheiro, eu falei, cara, não, eu não vou contratar ninguém, eu vou configurar a ferramenta de novo. Sério? Eu vou configurar o WhatsApp de novo, eu vou configurar e-mail de novo, por quê? Porque já fazia muito tempo que eu já não atuava mais no operacional. E eu queria entender de novo, do tipo assim, porra, quais são os vícios que a gente tem e quais são as manias que a gente teve ao longo desse caminho e por a equipe só replicar. Então eu me propus a voltar para aquele lugar, assim como o Elton também se propôs a voltar para as redes sociais. Então o time era basicamente eu e o Elton e a Jaque, que é nossa sócia também. A Jaque tocando... A Jaque nesse momento ela tinha menos impacto, né? Então era o Elton produzindo conteúdo direto nas redes sociais, sem edição, sem nada. Cara, conteúdo nativo, assim. E eu tocando a parte de estratégia. Isso foi no final de 2022, né? Então no final de 2022 a gente começou, no começo a gente também não sabia o que seria. O Elton já estava muito fixado na cabeça na ideia do precisamos desenvolver uma comunidade. E, bicho, a gente é muito complemento um do outro, porque assim, eu olhava, precisamos desenvolver uma comunidade. Eu falei, tá bom, beleza, o que é comunidade? Se vira aí. Faz a comunidade e eu dou conta de vender ela. Então, eu entro na parte de colaboração, mas ele faz essa construção de narrativa, de conceito, e depois eu entro com um canhão, né? E aí, no começo a gente não sabia qual que seria o nome. Tanto que a primeira venda que a gente fez disso daí, a gente falou, ó, a venda foi bem clara. A gente falou assim, ó, a gente não sabe o que vai ser. Eu só sei que, porra, vocês precisam confiar em mim, porque eu sou o Elton, tudo que eu entreguei eu me propus a entregar bem. E vocês vão acompanhar o bastidor dessa construção toda. Então não tinha nem nome direito. A gente chamou de bastidores e
para monetizar ali, para entender o poder da marca dele também, porque ele não tinha nem Instagram antes ele tinha um Instagram, mas estava desativado antes do Corpo Explica. Mas beleza. Só que o que foi o ponto mais interessante aí? Primeiro, é frase clichê, mas é real, né? Então, a gente não voltou do zero, né? Então, assim, porra, eu já tinha uma puta experiência, o outro já tinha uma puta experiência. Então, a gente partiu do nosso lugar de experiência. A gente tinha muito aprendizado do Corpo Explica, de coisas que a gente queria fazer diferente. E acho que o principal ponto de tração, Vinhas, foi quando... Eu não lembro o momento que eu estava... não lembro exatamente o que eu estava fazendo. Acho que eu estava acompanhando o lançamento de alguém. E quando eu estava acompanhando o lançamento, eu falei, cara, eu vou comprar esse produto, mas eu sinto que eu não... Tipo assim, eu não tô pronto para comprar. Eu vou comprar porque eu entendo a dinâmica. Eu sei que o cara é bom, eu sei que o produto vai ser bom. Mas assim, eu não tô... Tá faltando algum elemento para me convencer que eu não sabia o que era. E aí, aprofundando, aí eu sou muito aleatório, assim. Bem aleatório. Tipo, eu junto coisas muito aleatórias. E eu não lembro porque veio na minha cabeça, foi, cara, e se você colocasse para vender no 1 a 1 ao invés de vender jogando pro checkout? Eu falei, porra, faz sentido, porque não existe jeito melhor de vender do que no 1 a 1. Não existe, é unânime. Não é minha opinião. Cara, 1 a 1 ele sempre vai converter mais. Tá, e se eu plugasse isso com o lançamento? Puta, acho que daria muito bom. Teria desafios operacionais, mas daria muito bom. Então, isso só existiu porque eu estava pequeno naquele momento. Porque se eu tivesse grande, eu nem fudendo ia fazer isso. Uhum. Porque o risco não valeria a pena. A complexidade operacional daquilo não valeria a pena. Então, desde o primeiro, só para explicar para a galera. Geralmente no lançamento a gente manda todo mundo direto pro checkout da Hotmart, por exemplo. E as pessoas já compram o produto de cara. Aí as que abandonam o carrinho são as únicas que recebem um contato comercial. No seu caso, você fala para as pessoas... Isso foi desde o primeiro lançamento? Esse primeiro que foi bastidores não foi checkout direto. Aí 2 meses depois... No segundo? Aí já foi. Então, e no caso do Renato, eles fazem uma coisa que isso é bem diferente do nosso mercado, que eles mandam todo mundo preencher uma aplicação. E sendo que o produto é 2.500. 2.480. 2.480. Então, eu acho que isso foi uma... Puta, tem que ter muita coragem pra fazer isso, né, cara? Então, tem e não tem, né? Porque se eu tô começando do zero, qual que é a minha coragem? Qual que é o meu risco? Então, na Quanto época... você investiu nesse segundo então, lançamento? No segundo lançamento a gente investiu, acho que foi coisa de 60 mil reais. Porra. Só que essa empresa, nessa pré-venda, a gente vendeu quase 2 milhões. Uhum. Então assim, porra, a empresa tá com caixa. Então era um dinheiro que, né, tipo assim, podia perder. Assim, você, no bate-papo que a gente teve, é assimetria de risco, porra. Então... Uhum. Eu sei, 60 mil é dinheiro? Porra, não quero perder 60 claro. mil. Mas dentro daquele contexto, da primeira vez que a gente fez, eu falei, cara, esse público é um público quente. Então, se eu... Mas você acha que era um resquício da autoridade do Elton do Corpo Explica? Ainda era. E por isso que eu falei, ó, se der, o que daria errado eu fazendo isso? Eu falei, porra, é um público quente, eu colocar uma fricção aqui, vai impedir o cara de comprar? Não, pode retardar a compra, mas o cara já vai estar decidido. Então foi a primeira vez que a gente fez, tanto que o meu time comercial na época, não tinha time comercial, era uma galera que já fazia recuperação pra mim. Aí eu falei, galera, vamos testar desse jeito. Era tipo uns freelas, assim. Era tipo freela, não tinha CRM, não tinha organização nenhuma, era uma planilha Excel que eu ficava mandando pra eles e falava, vai falando. Mas como é que a gente vai falar? Cara, não sei, faz do jeito que vocês sempre fizeram. Então assim, aí passou esse primeiro, deu muito bom, aí, só que assim, eu sou muito crítico com o teste. Aí passou o primeiro, falei, deu muito bom. Eu falei, mas eu não sei se deu bom porque a demanda era uma demanda reprimida, porque de fato existia. Aí em março a gente fez de novo. Você lembra qual era a taxa de conversão, mais ou menos, que vocês tinham? Na época do Corpo Explica? Não, desse segundo lançamento aí. Não vou lembrar, Vinhas. Mas a taxa média que vocês têm hoje é de quanto? É hoje alta, né? É 2,5%, beirando 3%. Só que muito escalado. É né? muito escalado, só que aí tem que fazer um recorte, né? Pra gente isso é muito, né? Então na época do Corpo Explica, eu tô falando que eu convertia 0,8%, 1% da lista de e-mail, né? Então às vezes o cara tá ouvindo e fala, mas eu converto 8%. Eu falei, tá, mas qual é a realidade, qual é o contexto? Mas é que assim, qual é a qualificação da base? Eu acredito que no seu caso é muito pela combinação preço do lead, preço do produto e taxa de promessa, conversão. cara. Oi? E taxa de conversão. Não, mas a promessa também. 2,5 O desenvolvimento pessoal ele tem uma grande dificuldade, que é o quê? Eu vou prometer o quê pro cara? Porque assim, eu vou falar, o GPS serve pra quê? Cara, ele vai melhorar a tua vida financeira, ele vai... Que é o GPS é o produto do Elton. Isso. O GPS vai fazer o quê? Vai melhorar a tua vida financeira, vai te ajudar nos seus relacionamentos, na tua saúde física.
tá, e como que eu sou? Você entende a narrativa, você entende como é que eu bato ali na mesa pra falar, é isso? Não dá pra falar, pô. Então a conversão do desenvolvimento pessoal, ela Mas o tende a ser que é um pouco curioso, menor. né? Porque os maiores players do mercado, por exemplo, o Wendel, que é desenvolvimento pessoal, é, sei lá, um dos top 1. Né, Eu tenho uma teoria sobre o Wendel. Eu acho que ele está mais enquadrado em marketing digital do que desenvolvimento pessoal. Porque o 5 Liberdades é um produto que ele promete ganho financeiro, pô. Sim. Entendeu? Então, Não, mas todo o PPL dele, toda a linha editorial dele, aí a beleza. linha editorial não é marketing, né? A linha editorial dele, aí beleza. O Protagon, os cursos presenciais dele. Mas pra mim, quando eu vejo assim, ó, quem tá no nicho de desenvolvimento pessoal mesmo, o Wendel tá, eu acho que ele mini tá. O Elton tá muito forte. Entendeu? Não no tamanho, né? Mas em pisar naquele lugar. Então, a nossa promessa, por exemplo, do GPS, ela é super genérica. É o que? É uma mentoria de vida. Por que é uma mentoria de vida? Sim. Entendeu? É ruim. Muito vago, né? É vago, é ruim. É ruim. É ensinar as pessoas a terem permissão, né? É o nosso conceito, É o que pô, se você não está tendo algum resultado, é que algo te impede de você ter aquele resultado. E aí a gente nominou aquilo de permissão. Mas assim, mesmo nesse lugar... Não, mas a taxa é absurdamente alta, cara. Mas assim, quando você olha para outros lugares, você fala, mas eu converto, mas tudo bem, mas Não, é uma outra realidade. Mas se você é um outro converte lugar. mais com 3 mil leads, 10 mil leads, né? Assim, mas o resultado absoluto é muito, assim, é muito fora da realidade do mercado, mesmo entre os grandes, assim. Sim. É muito impressionante, assim. E, cara, você falou desse lance, o Rafinha me contou, né, desse negócio da permissão. O Elton até fala no CPL dele que ele chegou em você e falou assim, cara, ó, se você não... Como que foi, Rafinha? Conta essa história aí. Eu não me lembro exatamente, mas ele acho que no final ele te chamou pra subir no palco, não Sim, foi? sim. Você com a sua esposa, se eu não me engano? Ou sua irmã? Foi a minha irmã. Foi sua irmã. Foi a minha E aí irmã. ele contou, olha, que tinha alguns bloqueios, etc. E hoje tá com a família. E aí ele falou, ó, velho, se você não foi isso? Se você não... Você era um Se a cara, gente você não era tipo um resolver solteiro isso- convicto, assim? É porque assim, ó, Conta aí. a gente tem o nosso maior valor é o valor da coerência. Então, o desenvolvimento pessoal, ele é um lugar que é muito fácil você cagar uma regra de como viver a vida e você tocar o foda-se para aquela regra, entendeu? É muito comum isso. Então, a gente é um nível de coerência, cara, muito chato. Na época do Corpo Explica, para você ter noção, eu sempre fui um cara muito cético. Então, na época do Corpo Explica, quando eu entrei no Corpo Explica, eu entrei porque eu só queria ganhar dinheiro, era isso. Tipo assim, e eu tinha combinado com o Elton, eu falei, cara, vocês vão fazer esses lances de vocês aí? Não me envolve, não. Só me passa o produto, a cópia, eu vou fazer isso aqui vender. E era um combinado que eu tinha com ele. Então, assim, ó, não me envolva nessa parte terapêutica. Eu não quero saber se eles não estão autorizados A me terapeutizar. Isso. Tanto que teve uma vez que a gente estava num bate-papo de bar, e aí ele veio querer, falou, não, calma aí, a minha performance está atrapalhando a empresa? Não, então assim, vocês não têm direito a olhar para minha vida. Toquem a vida de vocês. Sempre fui muito fechado nisso. E aí ele me ligou um dia, isso na época do Corpo Explica ainda, e ele falou assim, ó, é o seguinte, vem aqui no hotel, eles estavam gravando, estavam fazendo umas dinâmicas lá, vem aqui no hotel porque a gente precisa conversar com você. Eu falei, caralho, já vai... Lá vem os caras querendo me terapeutizar. já fala, puta, velho, isso não tenho paciência, caralho, não é pra mim isso. Aí o Elton chegou, cara, eu lembro que ele sentou na minha frente e falou o seguinte, eu entendo que você tem teu jeito, mas não faz sentido você estar aqui dentro e não se propor, pelo menos, viver a nossa mensagem, pô. Tá? Então, assim, você tem dois caminhos agora. Ou você vive a nossa mensagem, ou você acredita no que a gente está fazendo, ou você está fora da empresa. Na época eu não tinha nem maturidade empresarial, porque talvez se eu tivesse, ainda bem que eu não tinha, porque se eu tivesse hoje, ele vem fazer um papo comigo, eu falo, não, calma aí, separe as coisas. Vamos pro nosso acordo de sócio aqui, qual regra eu estou infringindo, não tem. Da onde tem esse tô fora da empresa? Então, como não tinha aquela maturidade, tipo, eu nem me apeguei. E aí, ele falou, não, cara, você precisa passar por essa experiência, precisa viver, porque, cara, não adianta. Se a gente propor isso pro mundo e aqui dentro a gente não... Tem alguém que não acredita? Tem alguém que não acredita, não faz sentido, né? Eu falei, beleza, vamos lá. E aí eu lembro que ele fez uma pergunta pra mim, assim, ele falou, se Deus aparecesse na tua frente, o que você pediria pra ele pra acreditar que isso aqui que a gente tá fazendo é verdade e que dá resultado? Eu falei, tá, se Deus aparecesse na minha frente, eu ia pedir uma mala de dinheiro. Aí ele falou, porra, se Deus aparecesse na tua frente, você pedir uma mala de dinheiro? Eu falei, é ruim, né, mano? É zoado. Aí eu falei, eu pediria um raio, assim, ó, faz um raio agora. Aí ele falou, sério mesmo que se Deus aparecesse na tua frente, tu pediria um raio?
Eu falei, não, um raio pode acontecer, né? Tipo, o clima tava meio nublado. Eu falei, pô, um raio pode ser coincidência, eu tô achando que o cara é Deus e foi só uma coincidência. Pra você ver o nível de ceticismo que tipo assim, que eu vivia. Aí eu falei, não, um raio é muito pouco. Tem que ser 2 raios no mesmo lugar. Eu falei, pô, 2 raios, a probabilidade é muito baixa, né? Eu falei, mas tem uma probabilidade ainda. Aí ele falou, tá, então, se Deus aparecer na tua frente para você acreditar em tudo isso aqui, o teu pedido seria 2 raios. Se Deus aparecer, ele voltou, se Deus aparecer na tua frente, você pediria isso? Eu falei, porra, não, acho que eu não tô fazendo exercício direito, né? Tá, então deixa eu entrar na vibe aqui, tá, se Deus aparecer na minha frente. E naquela época, eu não via sentido em construir família, eu não via sentido em ter relacionamento, eu não via sentido em nada disso. Tanto que o Elton tinha 3 filhos na época já, e eu falei, pra que serve relacionamento? Porque na minha cabeça era assim, porra, a gente vai ficar velho, porra, o tesão vai acabar, pra que serve filho? É só trabalho, só preocupação, só dor de cabeça. Só que aí nesse dia, fazendo essa dinâmica, e aí eu me propus a ir pra esse lugar, e ali a gente começou um trabalho do tipo assim, porra, não, vamos lá, Renato, se permita. E aí, porra, me permiti. Eu tinha uma grande treta de relacionamento, assim, que não passava na minha cabeça ter relacionamento, tanto que a gente tinha uma regra interna nossa, que era o quê? Eu era o único solteiro, então eu não podia dar em cima das alunas. Porque assim, porra, bem ou mal, a gente tem uma construção, os caras estão no palco e tal, tem isso, né? E eu não podia dar em cima de nenhuma aluna, e era um combinado que a gente tinha, super respeitava. Aí quando eu conheci o que depois se tornou minha esposa, aí eu fui... Ela era aluna? Ela era aluna. Aí a gente foi numa imersão do Corpo Explica e tal, eu falei, putz, acho que tem algo ali. E aí eu fui pedir um combinado para ele. Falei, cara, tem uma pessoa que eu quero chamar para sair, mas ela é aluna, então eu quero abrir uma exceção disso aqui. Aí o Elton virou para mim, beleza, só que assim, ó, você não vai sair com ela se não for para você tentar algo sério. Pode não dar certo, mas você vai se propor a tentar algo sério. Aí foi engraçado. Cara, eu respeito muito o combinado. Aí eu saí, fui buscar na casa dela, a gente foi num bar. E eu nunca tinha saído com ela antes, foi a primeira vez que a gente saiu. Cara, eu sentei na mesa, eu falei assim pra ela, ó, isso aqui não é um pedido de casamento. Mas saiba que se for pra gente conversar hoje e só transar, não serve pra mim, que eu vou tentar fazer isso aqui e virar uma família e a gente ter um relacionamento sério. A primeira frase que eu sentei, ela olhou assim pra mim, ela falou, como assim, velho? Eu falei, cara, eu preciso te falar isso que é um combinado que eu tenho. Com a galera da empresa e tal. Com a firma aí, pá. Aí, cara, foi a primeira frase assim que saiu da minha boca. Ela deu uma assustada e tal, e foi. Só que aí nisso, aí eu fui me entregando ao processo, né? E depois eu virei o maior defensor do E o que método, era esse assim. processo? Não, era o nosso... Era tipo uma terapia, assim, Era você? um processo terapêutico, entendeu? Então, assim, era eu me permitir, cara, assim, o meu grande lance, eu era tão racional que eu não sentia. Era como se eu de fato não sentisse. Então, o processo terapêutico pra mim, naquele momento, foi, cara, eu preciso aprender assim, eu preciso aprender a amar. Sabe? O que é gostar de alguém? Eu não tinha isso. Então, pra mim, era tudo... Assim, Tudo vida, transacional. Tudo transacional. E ali eu comecei a viver, né, essa proposta de vida. E ali depois eu virei um dos maiores defensores da nossa coerência. Então, assim, porra, eu sou muito chato com isso. Mas muito chato com isso. Então, se tem alguma coisa que vai mudando ali, eu falo, não, calma aí. Tipo, cadê a regra de coerência? É o nosso principal valor. Aí, tanto que na época do Corpo Explica, a gente tinha muitos combinados desses. Que era o quê? Pô, a gente vem de uma terapia. Então não está autorizado a gente fazer terapia em outro lugar. A gente tem que resolver os nossos problemas com o nosso método. Porque se eu, como criador de um método que promete uma melhora de vida, eu tenho que buscar outro método para resolver um problema, então eu tenho que fazer o lançamento daquele outro método, não do meu método. Exato. Então eu sempre tive muito essa lógica e esse lugar de coerência para defender a nossa mensagem. Assim, fala, não, calma aí. Eu falava na época do Corpo Explica, eu falava, você pode me chamar de doido, você pode chamar a gente de que vocês são doentes mentais, mas você jamais vai falar que a gente não vive o que a gente propaga. Você pode não concordar com a nossa mensagem, tá tudo certo, aí cada um tem a sua visão de vida. Mas você não pode falar que a gente não vive aquilo que a gente tá se propondo a falar, entendeu? E como que é a sua... Dentro disso, você mudou também a sua perspectiva com o dinheiro, sua relação com o dinheiro? Como que funciona isso pra você? Bicho, isso daí foi em 2019, a gente estava começando a se reestruturar. É porque assim, eu tenho 2 relacionamentos, né? Tem a parte empresarial e tem a parte pessoa física, vamos dizer assim. Por eu ter quebrado,
Cara, é muito... O ruim de você quebrar não é assim, ó, porque eu não tinha dinheiro, aí eu ganhei. Aí eu quebrei. Quando você só não tem dinheiro, Você já tá acostumado você com tá aquilo, né? acostumado. Agora, velho, é muito ruim quando você não tem e ganha, e depois perde. Eu falei, caraca, velho, que horrível Eu isso. vi o Will Smith falando exatamente isso na biografia dele. Ele fala o quê? Só que ele fala sobre fama. Ele fala assim, você não ser famoso é de boa. Você ser famoso, às vezes é do caralho e às vezes é ruim. Agora, você ser famoso e depois não ser, é a pior coisa de todas. E aí, eu lembro que nessa época, eu sempre tive um poder de dissociação muito grande. Então, assim, quando você perguntar como que é a minha relação financeira hoje com o dinheiro, cara, é super de boa. Eu tento, eu não tenho muito apego, não tenho muito, tipo, eu sou muito agressivo nos negócios. Eu gosto, cara, pra mim, dinheiro é do caralho e tal, mas assim, é uma relação de boa. Mas não assim, tem- você tem uma coisa do tipo, você planeja a sua independência financeira? Você tem algum plano assim com o dinheiro ou você vai no flow? Não, porque assim, ó, eu tenho 30 e poucos anos, quantos anos eu tenho? 35 ou 36 anos, acho. 36. Eu falei, cara, eu tenho um tesão do caramba no jogo. Eu curto muito esse jogo, eu curto muito a empresa, eu curto muito essa construção. Tanto que minha esposa fala, pô, você tá no churrasco, você só quer falar disso. Eu falei, mas por que eu não poderia falar disso? Qual que é o problema de falar disso? Ah, mas falando de trabalho. Eu falei, não, cara, é que pra mim de fato não é, entendeu? Então, eu não penso muito nesse lugar, não. Eu falo, pô, eu tenho grandes objetivos empresariais, de vida e tal, mas eu não penso nessa linha de Quais chegada, são esses não. grandes objetivos empresariais de vida? Eu tenho um grande desejo de vender bem uma das nossas empresas, que é a TMB. A gente está estruturando ela toda para vender. A gente criou um ecossistema de outras empresas que também tem um grande objetivo. A gente tem uma grande missão com a mensagem do Elton em si, de popularizar, de mudar, de mudar de fato como o brasileiro vive, como ele se comporta, como ele encara a vida, como ele encara os desafios emocionais da vida dele. Então, esse é mais um desafio de mensagem, e os desafios empresariais. Hoje é vender uma das nossas empresas, mas dentro desse contexto estão nascendo um monte de outras empresas que também aí é vender todas essas outras empresas que começam a nascer, né? Então a gente tem uma tese que a gente usa o Elton como canal de aquisição e de desenvolvimento de novos negócios. Isso nasce aqui dentro, é pivotado, sai, desenvolve outros canais de aquisição, e a ideia é sempre desenvolver essas novas empresas para que elas sejam vendidas. Pô, muito legal. E de vida? Bicho, minha vida é de boa, mano. Meu objetivo de vida, bicho, é educar meus filhos e ser feliz com a minha esposa, e cuidar da minha saúde. Sem complicação. Sem complicação. Eu já fui muito cara do tipo assim, porra, define meta, faz quadro, faz aquilo outro. Talvez pela minha condição financeira atual, isso me permita eu ter uma flexibilidade maior. Mas, cara, meu grande, tipo assim, começou o ano, quais são os objetivos do ano? Cara, manter minha saúde bem, cuidar dos meus filhos e cuidar da minha esposa e da minha família. É só isso. Pô, do caralho. Então agora vamos entrar nesse lance aí do comercial. Porque ó, você começou esse esquema com o Elton, bem rudimentar, assim, aí você fez esse teste. Mas, cara, você já tinha experiência em montar time comercial? Você contratou um diretor? Sei lá, como que foi isso? E eu queria complementar o que o Vinhas falou. Pô, Rafinha, inclusive, cara, pergunta aí. Não, vamos você agora, tá né? tímido. Agora é Vou só vez. entrar, agora que é a hora que entra as perguntas. Eu queria, em cima do que o Vinhas falou, se a gente conseguir separar mais ou menos em duas etapas, assim. Etapa de preparação e etapa de operação. Então, por exemplo, a primeira pergunta foi isso, cara, da onde que veio essa inteligência? Tem algum histórico, etc? Como que é organizada hoje a sua operação comercial? Por categorias, assim, cara, qual que é o mais sênior? Tem categorias? É uma pergunta também. Tá, só vamos pra lá. gente ir esclarecendo, pra depois a gente entrar na operação e entender o que cada um faz. Vamos lá. Eu acho que eu consigo unir algumas coisas. Então, eu consigo unir a tecnologia, marketing e vendas. Então, é uma habilidade que eu tenho, porque, eu tenho meu background de tecnologia, e ao longo do tempo, marketing e vendas foi uma parada que eu sempre... Mas vocês têm ferramentas proprietárias também? Tem. Mas não é nem pelo ferramenta proprietária que eu digo, mas assim, eu consigo saber o que dá para fazer e o que não dá para ser feito. Como combinar uma coisa com a outra. Como combinar uma coisa com a outra, como juntar essa salada toda aqui. Então, quando nasceu, era basicamente assim, não tinha organização nenhuma. Só que, eu já estava numa fase de negócio que, assim, se você me der um time para construir
uma fábrica de celulose. Eu vou dar conta de construir, porque assim, não muda. Qual que é o objetivo? Ah, beleza. Beleza, eu vou precisar de apoio técnico para desenvolver esse objetivo. Quem eu preciso contratar no mercado de apoio técnico? Mas assim, desenvolver um time, você não precisa ser especialista no tema para que você desenvolva. Você só precisa saber desenvolver times. Então, partindo desse lugar, eu nunca tinha desenvolvido um time de vendas. Não, mas alguém tem que ter know-how para aquilo, né? Tipo, tem que trazer um grande sênior antes, ou não, necessariamente? Não, então assim, quando a gente vai contratar lá, a gente separa, principalmente liderança mais alta, em 2 perfis. Os construtores e os melhoradores, vamos dizer assim. Então tem um cara que é bom de construir e tem um cara que é bom de melhorar. Às vezes você traz um cara de mercado para tua empresa, um cara de uma empresa muito grande, aí você vai trazer o cara da Coca-Cola. Pô, dependendo da fase que está teu negócio, ele vai mais atrapalhar do que ajudar. Quer dizer que o cara é incompetente? Não, ele é um cara para melhorar, ele não é um cara para construir. E para construir eu sempre fui muito bom, para tirar do zero, porque assim, puta, eu sou meio... Eu brinco que, putz, se tem um muro, eu não sou o cara que vai pular ou dar a volta no muro, eu derrubo o muro e passo em cima. Então não tinha ninguém técnico, com aquele know-how técnico, não tinha ninguém no time e eu tinha uma ideia, tinha um sonho, né? Tinha ideia. Eu queria fazer aquilo. Passou o primeiro lançamento, falei, cara, deu bom. E aí depois eu falei, bicho, eu vou tentar eu vender agora. Como é que funciona a venda? Eu já tinha estudado sobre vendas, tal, spin selling. E eu falei, beleza, vender eu consigo. Eu sou bom de copy, eu vou conseguir vender. Eu falei, tá, deixa eu começar a ligar para as pessoas, para eu tentar vender, para entender qual que é a dinâmica. Fala, Vinhas, tudo bem? Aqui é o Renato, eu faço parte do GPS e tal, tô te ligando por conta disso. Ah, mas é uma coisa que você tá buscando, entendendo. E eu falei, beleza, entendi como é que faz a venda no telefone. Agora só preciso treinar as pessoas para que façam isso aqui. No começo, eu falei, pô, eu vou pegar quem é aluno e quem tem experiência com vendas. Porque se a pessoa é aluno, ela já entende o produto, e se tem experiência com vendas, eu encurto o caminho aqui. Aí quando a gente montou, o primeiro eram 2 vendedores que eu tinha. Eu falei, pô, eu preciso treinar esse time na entre-safra do lançamento, para quando chegar o próximo lançamento isso estar mais estruturado. Não deu tempo, eu cheguei com um time muito pequenininho ainda, no próximo lançamento, e eu fiquei usando freela de recuperação de vendas. E aí você já estava investindo, sei lá, tipo 200 mil? Eu saí de 60, aí o próximo eu investi 100 e pouquinho, porque eu queria estruturar essa parte. E aí eu sei que eu demorei uns 8 meses para falar, puta, não, agora... E vocês lançam a cada 2 meses, mais ou menos? 2 meses e meio. Aí eu falei, puta, não, depois de 8 meses, eu falei, não, agora tá estruturado. Então, eu trouxe 2... Aí esses 2, eu dava treinamento todo dia para eles, todo santo dia. Aí eu fui contratando mais. Mas o treinamento que você dava era tipo uma simulação de vendas? Um roleplay, um script? Era, tipo assim, eu não tinha script na época. Roleplay é uma simulação. Eu não tinha script na época, então na minha cabeça eu não queria ter script que eu achei que fosse robotizar. Falei, cara, eu preciso ensinar as pessoas a passar por todas as etapas de vendas. Aí eu gravei um curso meu de vendas para treinar a galera, só que essas reuniões diárias eram para quê? Era assim, porra, eu quero entender a dificuldade que o cara tá tendo e como eu posso melhorar e o que tá enroscado. Aí a primeira dificuldade que eu entendi que eles tinham era, eles demoravam muito para conseguir entrar em contato com o cara no primeiro contato, porque era uma mensagem manual, e eles perdiam muito no acompanhamento de quem respondeu e quem não respondeu. Eu falei, porque fazer isso manual é muito complicado, né? Sim. Você pegar um voluminho de 1000 pessoas já é não, porra, possível, 10 pessoas já dá trabalho, você perde muito tempo nisso. Eu falei, beleza, isso tecnologia resolve. Aí foi quando a gente desenvolveu a nossa primeira automação. Então, quando o cara ele entra, ele já recebe a mensagem automática. Então, enquanto ele não responde, a integração vai... um CRM próprio. Aí eu estava no Pipe Drive. Tá? A gente tem um CRM próprio, mas é para outros motivos. Só que isso tem que ser desenvolvido, porque o Pipe Drive não tem essa função nativa, tá? Tem algumas limitações. Aí beleza, então o primeiro problema que eu enxerguei, eu falei, beleza, os caras eles estão perdendo muito tempo para conseguir contato com as pessoas. Porque por mais que a pessoa deixe o telefone e os dados, até ela responder é um trampo, até ela atender é outro trampo. Eu falei, beleza, então comecei a plugar tecnologia. E nisso, na época eu já devia ter já umas 5 pessoas. Então eu pegava aquela base, o resquício que ficava do lançamento e tentava ficar vendendo para aquela galera. E aí foi... E venda telefone. Desde o dia 1, Não, mas a orientação... essa automação era por WhatsApp, não? Era. Sim, mas quando chega no vendedor é telefone. Certo? Quando o cara responde é telefone, é isso? É isso. Então assim, o WhatsApp ele não serve para vender, ele serve para marcar ligação. Entendeu? Certo. E aí a ligação ia pro telefone. E aí, cara, eu fui contratando, assim, qual era o critério de contratação? Era, bicho, quer trabalhar com vendas, está contratado, não tinha critério não.
Por isso que eu falo, eu sou bom, eu derrubo o muro. Eu não sou, eu não vou ficar pensando, mais isso, mais aquilo. É o meu perfil. Eu falo, cara, manda todo mundo pra dentro, eu prefiro gastar um pouco a mais, dar uma ralada no para-choque, mas vai sair mais rápido. E aí era isso, tipo, cara, conhece alguém que quer trabalhar com vendas? Como é que funciona? Sim. Assim. Eu lembro que teve um lançamento que a gente fez, que teve uma galera que ganhou de comissão, tipo, 45 mil. Minha sócia ficou louca, falou, não, você tá louco, isso aqui não... Eu falei, já, calma. Vai se ajustar. Foi uma errada. A gente só ralou um para-choque agora. Vamos olhar pro dinheiro que a gente ganhou, não pro que o cara ganhou. Pelo que saiu. Ela falou, não, Mas se o cara ganhou muito, a gente ganhou mais a ainda. gente ganhou mais ainda. Ela falou, não, mas isso não existe. Como é que um cara desse vai ganhar? Eu falei, cara, vai dar certo. Então assim, aí foi 2, aí contratei 3, 4, 5. E nessa época, cara, todo dia, 9 da manhã, eu fazia uma reunião com eles pra alinhar, pra entender. Sensacional, O modelo de vocês, treinar. desde esse momento inicial, era presencial? Não. Quando eu comecei, assim, eu lembro em janeiro, fevereiro de 22, de 23, eu falei assim pro Elton, cara, eu acho que eu não quero ter mais aquela estrutura gigantesca e tal, pô, vamos remoto e tal. Mas aí o Elton falou, cara, você tá tomando essa decisão porque é de fato o que você acredita, porque você... Porque você quer se acomodar. Não, nem quer se acomodar, porque você tomou... A treta foi grande, emocional, do Corpo Explica, e Não aquilo... que é melhor pra você, né? Não que é melhor pra você, e sim por um trauma. Eu falei, porra, essa pergunta faz sentido. Então eu falei, não, é trauma. Só que quando a gente começou, eu falei, porra, eu quero aluno e aluno que entenda, que já tenha trabalhado com vendas ou que trabalha com vendas. Então eu não obriguei que fosse presencial. E aí, beleza, tinha uma galera remota e uma galera presencial. Quando eu falei, não, puta, agora eu quero presencial. No primeiro lançamento, que foi com o meu time mesmo, que esse time eu tinha desenvolvido, tá? Então, janeiro, esse lançamento foi em junho. Quando chegou esse lançamento de junho, eu trouxe a galera do remoto pro presencial, e aí eles mesmos decidiram se mudar para São José dos Campos. Porque eles falaram, cara, aqui é muito melhor, eu vendi mais, eu ganhei mais dinheiro, a estrutura é melhor. Eu falei, não... E é uma puta cidade também, né? É uma cidade legal. Então ali eu falei, putz, não sou... Pra mim tá válida... Tá validado por... Eu não obriguei o cara pelo comportamento. Eu não obriguei. Eu sempre falei, cara, o CE é remoto, meu combinado é remoto, não tem BO nenhum, pode ficar. Mas eles decidiram se mudar para a cidade. Então ali foi um... E aí quando você percebe a cultura do time, o dia a dia, você fala, cara, não dá. Não dá, bicho. Assim, ó, o presencial, o bumbo é tocado lá, você vê... o sino, o ritual, a energia não dá. Tipo assim, você tá em casa, às vezes até eu, tô trabalhando remoto de casa, tô puto, sei lá, com meu filho, com a minha esposa, você tá numa energia meio ruim. Você chega num ambiente que te joga pra cima, é difícil você continuar ruim naquele lugar, né? Então, a gente testou remoto, mas muito pouco tempo e já fomos pro presencial. Então, assim, ó, foi até junho, eu fui só batendo cabeça, eu fui fazendo de qualquer jeito. Foi tipo, não, vamos aqui, vamos ali e tal. Aí quando chegou em junho, e aí de novo, é meu jeito. E depois eu venho resolver no meio do caminho. Quando chegou em junho, que foi o primeiro lançamento um pouco maior, que eu falei, tá, aqui vai ser legal, porque aqui eu já estruturei, já tenho tecnologia, já tenho algumas coisas, o time já está mais treinado. Eu acho que eu tinha umas 15 pessoas já em junho. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Claro. Você falou às 9, sempre treinamento. Uhum. Uma horinha mais ou menos? Uma hora, meia hora. E de exercício de venda, quebra de objeção, condução, ou tinha diversificação para mentalidade, alguma coisa assim? Qual que era a filosofia do treinamento? É só técnico ou comportamental? Não, tinha. Era o que me dava na telha no dia. Então, assim, e aí, galera, como é que foi ontem? Quem vendeu, quem não vendeu, qual a dificuldade você teve? Tive tal dificuldade. Tá, como que você resolveu isso? Tá. Então, assim, na minha cabeça eu tinha muito fixo que eu queria ensinar as pessoas a passarem pela jornada. Não queria ter um script, eu queria ensinar elas a venderem. Então eu ficava batendo muito nisso. E aí, tipo, teve um determinado momento que eu comecei a pegar mais na parte comportamental, do tipo, pô, uma venda é muito mais sobre não do que sobre sim. Então se você deixar se abalar pelo não, você tá ferrado, você não vai conseguir. Então eu trabalhava um pouquinho de cada ali. Aí quando chegou em junho, que foi nosso primeiro lançamento, que eu falei, não, agora a gente tá pronto para rodar. Eu lembro que foi engraçado. Eu tinha uns 15 caras assim, eu falei, cara, não faz sentido eu gerir esses 15 caras, porque, porra, eles vão me deixar louco no lançamento. Não dá. Eu falei, eu preciso das lideranças intermediárias, mas caramba, eu não desenvolvi, velho. Aí eu sei que no dia de abrir o carrinho, eu chamei 3 pessoas, que eram as pessoas que mais performavam. Eu falei, a partir de agora vocês vão ser líder. Aí eu falei, mas o que muda? Eu falei, não sei, mas... define 5 para cada um aí, pega 5 para cada e vamos para cima. Aí fala, o que muda? Eu falei,
Tá, vocês vão ter um benefício, é verdade. Tá, vocês vão ter uma comissão por o que o time vai vender. Beleza? Beleza. Porque assim, eu falei, eu preciso agrupar, velho. Porra, 15 pessoas ali seriam muito ponto de comunicação e seria estressante do lançamento. Eu falei, deixa aqui, eu toco com os líderes e a gente vai tocando. Aí foi em junho, aí foi o lançamento, porra, já foi legal esse lançamento, a gente já validou muita coisa. Mas só pra entender o patamar, você já tava investindo tipo 1 milhão, sei lá? Não, esse lançamento a gente investiu 800 mil mais ou menos, 700, E voltou 800, voltou 8, 9 milhões mais ou menos. Então, ó, vê se eu estou entendendo certo. Até então, nessa nova configuração, um líder de vendas, uma equipe de 5. Isso. O pessoal tem ali os leads na mão da galera. Não. Primeiro era ele 15, né? Era Sim, ele, sim. mas aí você já tá no lançamento, né? Isso, no lançamento Tá, em si. beleza. O pessoal, os leads, faz a aplicação, então a gente tem ali a relação de todo mundo que aplicou, distribui, marca e entra em contato, certo? Isso. Então não tem outra passagem de etapa. O cara que liga é o cara que fecha. Não tem o SDR e o Não tem a figura da SDR. É direto. É direto. Perfeito. É direto. E aí isso foi em junho. Somos todos closers. Somos todos closers. Aí isso foi em junho. Aí eu falei, porra, deu muito certo. Agora eu preciso contratar gente, velho. Agora eu preciso contratar gente. Aí, cara, foi um caminhão de contratação e gente errada, gente certa, gente boa, gente ruim. Ali foi aquela dificuldade que naturalmente a escala de contratação também traz. Uhum. Aí foi em junho. Aí em agosto a gente fez outro lançamento que foi. Porque assim, ó. Pra mim eu ainda tava validando. Então, porra, o lançamento de junho foi bom, mas eu ainda tinha a tese do que, porra, deve ter muito cara da época do Corpo Explica ainda, porque o Elton, a imagem dele é forte e tal. Aí de agosto a gente já expandiu um pouco mais para público frio. Eu falei, tá, aqui é real, aqui é para onde de fato vai ser validado. E aí o de agosto foi muito bom também, a gente colocou 1.5 em tráfego e fez tipo 22. Meu Deus. Aí eu falei, porra, beleza, aqui ficou filé, aqui ficou redondo. Quantos dias de carrinho vocês praticam? Aberto? Rafa, a gente não fecha mais carrinho, mas quando eu faço essa análise do lançamento é o quê? Eu abro na quarta-feira as aplicações e ele fica por 15 dias, né? Até a sexta-feira da outra semana. 15, 16 dias mais ou menos. Então, essa análise é nesse período. Com quantos vendedores você estava nessa época já? Puta, minhas ali deve ter uns 40, 50. Caramba, então 50 vendedores, porque foi 22 milhões, então você vendeu o quê? 11 mil tickets, é isso? Não. Na época era 1955, né? Então a gente vendeu 10.900, 11 mil mais ou menos. Então, cara, fico pensando, 11 mil tickets, 40 pessoas falaram que essas 11 mil... Então, mas aí tem um Quanto lance, desse né? processo é automatizado? Então, tem um lance, que é o quê? Quando o cara... E aí é importante separar o lançamento do que a gente chama das vendas diárias, né? Certo. No lançamento, a primeira mensagem que... Eu parto da premissa de que muitas pessoas já estão com a decisão tomada, então não tem esforço comercial. Então a primeira mensagem que o cara recebe no WhatsApp é: pô, tua aplicação foi aprovada, tá aqui o link para você fazer o pagamento. Então, se o cara não paga, depois de X minutos ele recebe uma mensagem e aí é pro vendedor começar a interação. Certo. Então uma parte paga sem conversar com nenhum ser humano. Eu calculo ali que vai ser uns 30% que resolve nessa primeira mensagem. Aí depois você vai falar assim, mas o time comercial tem uma sensibilidade. Porra, mas é gente pra caramba. Não, é muita gente. Mas o time comercial tem uma sensibilidade, só que aí, de novo, o universo do lançamento, ele é uma venda diferente, porque assim, o cara tá mais aquecido, né? Então, muitas vendas vão se resolver no próprio WhatsApp, a ligação às vezes vai ser uma ligação muito mais curta para tirar uma dúvida que o cara tem. Só que se você pegar a partir do 8º dia do lançamento, aí você percebe que aí tem que rodar o script inteiro de novo. Uhum. A coisa começa a mudar. Mas o lance desse processo aí é que eu resolvo as pessoas com decisão tomada, só que eu estou no WhatsApp com o cara todo santo dia para ir trabalhando ele ao longo do tempo. E mesmo depois porque a gente não fecha carrinho, né? Então eu vou trabalhando aquele cara. Renato, eu tenho uma pergunta sobre o que você falou agora. No meu processo, eu tenho CPLs, quarta-feira é o dia do pitch, eu abro inscrição só quinta-feira, 8 horas da manhã. Diferente de mandar para um formulário de aplicação com esse nome, com essa cópia, o CTA da live do pitch é para uma lista de pré-matrícula. E aí, às 8 horas da manhã, eu disparo o checkout para pré-matrícula, para todo mundo que já demonstrou que quer se inscrever, né?
E depois, obviamente, essa lista ela nunca converte de primeira 100%. Então, sobra algumas pessoas que sinalizaram, mas não entraram, e depois os nossos vendedores entram em contato com ela. Quando você falava, eu fiquei pensando, será que nós temos o mesmo processo, com nomes diferentes? Como que você vê isso? Ou é completamente diferente e eu não estou entendendo aonde? É diferente. É diferente que assim, o sim que o cara dá pra você é o sim diferente que o cara dá pra mim. Então, quando o cara entra no sim de pré-matrícula, a decisão dele já tá quase que tomada. Porque ele tá falando, não, sim, eu tô fazendo uma pré-matrícula de alguma coisa. O meu sim, ele é muito simples. Tanto que, se você assistiu o pitch, tá em dúvida? Preenche. Não sei se é pra mim? Preenche. Tô inseguro? Preenche. O sim não é um sim de pré-compra. É o sim de alguém da minha equipe vai entrar em contato com você. É um sim só de ter um interesse. É o sim só de ter interesse. É a levantada de mão. Então, eu percebo que sempre quando alguém vai tentar fazer o que eu tenho feito, primeiro a gente confunde esses sims. Aí você fala, mas o processo é parecido. Mas o processo pode até ser. Só que o sim do cara muda tudo. Então assim, Porque a quantidade vai ser muito maior, né? A quantidade vai ser maior. Porque eu paro da premissa que é o quê? Quanto mais pessoas entrarem aqui, quem vai fazer a venda é o comercial. Então o comercial vai ter tempo, vai passar no 1 a 1, vai passar um script, vai rodar todo aquele rolê, e aí sim, então quem vai vender é o comercial. Não quero vender no WhatsApp, eu não quero mandar uma mensagem e sair vendendo. Então, apesar de parecer parecido, o processo, o sim que a pessoa dá é um sim absolutamente diferente. Então o teu sim é o sim de pré-matrícula, o meu sim é quero saber mais. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Quero voltar ainda na fase de preparação. Ainda hoje, a prática de 9 horas da manhã, treinamento, é vigente? Mas tem coisa que eu já não vou saber, né? Hoje a gente tem mais de 100 pessoas lá. Tem os meus 2 braços de confiança. Mas a gente tem... A dinâmica de preparação ficou diferente? Hoje, assim, a gente tem... Vamos lá, vamos separar as coisas, né? Treinamento tem treinamento constante. A gente tem um treinamento semanal de análise de ligação, esse tipo de coisa. Um treinamento quinzenal, que é aquele método Kumbuka de leitura de livros, sempre livros de vendas. A gente tem as dailies, que Método Kumbuka? Você nunca viu isso? Assim, ó. Você reúne as pessoas para ler um determinado livro. Uhum. E aí dentro daquilo você tem uma dinâmica. Então, por exemplo, é um grupo. Então, se um cara não leu, a dinâmica se encerra para todos. Então, você obriga que todos leiam. Aí você faz um sorteio para ver quem começa falando, para garantir que todo mundo leu. É mais ou menos nesse perfil. Então, a gente levou isso para lá também. Então, a gente faz a cada 15 dias. Só que de governança, que a gente tem uma daily. Nessa daily é meta do dia, geral, desafios e apontamento do galera, vamos bater um pouco mais forte nisso, vamos mais pro telefone, vocês estão demorando muito no WhatsApp, vamos mais pro telefone. Tem uma daily mais geralzona, e aí os times fazem as dailies deles também para entender qual que é a meta de cada um e para onde eles vão. Os caras que estão entrando, eles estão entrando, aí eles passam assim, por uma série de treinamentos, por uma série de coisas, eles têm feedback um pouco mais pontual. O que a gente está fazendo agora? Tem uma ferramenta de RH chamada Ninebox, que é você separar as pessoas basicamente em 9 caixinhas. A gente reduziu para 4, porque a gente percebeu que quando usava 9 sempre ficava muito no meio. Então, ali se avalia cultura e performance. Acho que era cultura e performance, não lembro quais são os eixos. Então ali você tem o feedback meio de cada um para saber se o cara precisa de mais treinamento, se o cara precisa de mais cultura, se for treinamento, o que ele precisa mais naquele momento. E ali a gente vai tentando criar algumas coisas mais específicas de treinamento, né? Isso está em desenvolvimento, ainda não está redondo, mas assim, a cultura do treinar, a gente lançou uma IA recentemente, que isso tem ajudado muita gente, que é o quê? O cara desliga, a gente faz tudo por telefone, então fica tudo gravado. Aí a IA transcreve e faz uma análise em cima de uma base de aprendizado. E ali a gente avalia a aderência da ligação, então quantos por cento do cara, o cara seguiu o script, isso é muito bom para o cara falar, mas não estou vendendo. Tá bom, bicho, você não segue o script, não tem como. E também o feedback dele a gente tem 9 pontos do script, então aí esse feedback mostra do tipo assim, aqui você tem que melhorar isso, aqui você tem que melhorar isso, aqui você tem que melhorar isso. Então isso também é uma maneira de treinar os caras todo dia, né? Perfeito. E a filosofia, ainda na fase de preparação, essas metas, a gente está falando de metas mensais, semanais, diárias. Tem metas por etapa, agendamento, metas de ligação, metas de reversão. A gente tem, na fase da construção, se diz,
Cara, a meta era só ser feliz, bicho. A meta era, mano, vamos ver o que vai dar. Porque eu não tinha histórico nenhum, então assim, a meta é um chute, pô. Entendeu? Não, mas hoje em dia, digo. Não, hoje em dia tudo bem, hoje em dia a gente tem. Então, hoje em dia a gente tem meta semanal, tem meta mensal, tem meta diária, tem meta trimestral. Então, hoje em dia a gente tem todos esses conjuntos de metas, né? E aí a gente faz uma divisão que eu vi o Neto do Novo Mercado falando que eu gostei muito. Então, a nossa semana começa na quarta e não na segunda, para que ela finalize na terça. Então, comercialmente, isso é muito bom. A gente tem um monte de ritual lá. Legal. E, cara, o quanto o negócio é data-driven, assim. Eu lembro, eu não sei se você já foi, eu acho que você já foi lá no Brasil Paralelo. Não, nunca fui. Nunca foi. Cara, lá é muito impressionante. Você imagina que é um negócio assim. Os caras têm um nível de precisão que é do tipo assim. Não, ontem das 11 ao meio-dia a gente vendeu 87 desse produto. Hoje só vendeu 84. Vamos ver o que está acontecendo. Assim, a gente tem muita maturidade de número, né? Tem coisa que obviamente a gente está melhorando, mas assim, o lançamento começou antes. Assim, a gente tem um nível de assertividade que é pela quantidade de likes da live. A gente acompanha, por exemplo, um dos indicadores que a gente tem é a quantidade de likes da live que não começou ainda, né? Então a live começa daqui 7 dias. Então 7 dias antes a gente começa a medir a quantidade de likes. Você fala, tá, mas qual que é a correlação? Não tem, mas é um indicador que a gente olha. Então assim, putz, deveria estar 10% da base, tá 2%, tem alguma coisa errada. Não faz sentido, tem alguma coisa errada. A galera não está engajando. Não está engajando, o clique está errado, alguma coisa está errada. Então, eu sou muito o cara dos números, Vinhas. Eu sou tão dos números, que só para você ter noção, o Elton, o lançamento passado, ele me ligou, ele falou, putz, eu queria mudar uma parada no pitch aqui. Eu falei, o quê? Aí ele falou, eu falei, cara, isso é bom, mas a gente não vai mudar. Aí ele falou, por que não? Eu falei, porque, cara, não é um ambiente para mudar, pô. Faz sentido na minha cabeça, mas se não fizer nas de sei lá quantas pessoas estarão ao vivo, ferrou. A gente tem um ambiente de teste que chama ponto cego, que é pra gente testar o que a gente quiser. Aqui não é ambiente de teste. Então, eu sou tão fiel aos números que, assim, a primeira pergunta que eu faço quando alguém quer propor uma mudança no meu lançamento qual é? Então, chegou a estratégia, até chegou o Elton. Eu quero mudar isso, tá. Você quer mudar isso pra quê? Qual número você quer impactar? E melhor, qual que é o número atual? Não, quero mudar a conversão. Não, ninguém muda a conversão. A conversão é uma consequência, é uma métrica final. Tipo assim, é o resultado de várias etapas intermediárias. Não é ninguém muda a conversão. Você vai mudar o que? Eu vou mudar a taxa de cliques que eu vou ter aqui para chegar mais pessoas no comercial, porque se chegar mais pessoas no comercial, vai vender mais e aí aumenta a conversão. Então, o que você quer mexer? Então, se não souber responder essa pergunta... Não mexe. Não no lançamento. No ambiente de teste, que a gente chama de ponto cego, que é um então, lançamento conta um pouco pago. do ponto cego. O ponto cego, cara, é a nossa sala secreta. É um lançamento pago, que a gente faz ele mensal, que ele é para financiar a nossa construção de audiência. Só que ele também é um ambiente muito legal pra gente testar, porque a audiência tá paga ali, então é a hora que vamos mudar o pitch, vamos tentar então vender desse jeito. Você faz meio que 5 lançamentos grandes e mais 5 pontos cegos? Faço 12 pontos cegos. 12 pontos cegos, mesmo no mês do lançamento? Mesmo no mês do lançamento. Como é que você separa essa comunicação, esse convite? A galera vem da onde? Então, eu não comunico nada no perfil, no orgânico, sobre ponto cego. Zero. Então é só anúncio, tráfego frio, tráfego verdadeiramente frio, jogando página de vendas, e o cara compra, cai no grupo do WhatsApp, aí chega no dia a gente vai mandando mensagem e assim, não comunicamos absolutamente nada de ponto cego no perfil aberto. Entendeu? Só que fica legal porque... E vende o GPS também? Vende o GPS lá dentro. Caramba! Então assim... Rafinha, o cara te dando aula aí. Depois eu quero cachê, vim pra isso. Os caras criam podcast pra ganhar consultoria. Tô fazendo isso. Claro. Então assim, o ponto cego é legal porque vira um ambiente de teste pro lançamento. Então tá, eu quero testar alguma coisa, eu vou pro lançamento. Então, só pra você ter noção quanto eu sou chato com o número. Eu não lembro quem tá falando, eu tô compartilhando conteúdo nos grupos de WhatsApp. Eu tinha a premissa de o quê? O grupo do WhatsApp eu não mando nada até um dia antes do lançamento. Um dia antes eu começo a martelar. Porque a tese era de diminuir a taxa de saída. Aí um cara chegou e falou, não, eu tô fazendo isso, tá dando muito bom, faz aí. Eu falei, não vou fazer, e se der errado? Eu falei, eu posso testar, então pega uma base de 2%. Eu falei, não tem relevância estatística, mas eu tenho uma amostra nesse tamanho relevante.
Aí, opa, funcionou. Aí, beleza, depois eu subi para 5%. Deu uma empatada. Aí, quando foi para 10%, piorou. Aí eu falei, tá, quer dizer que é pior? Não, vamos testar mais uma vez com 10%. Então, cada mudança que eu vou fazer no lançamento, por conta do excesso de dados, é assim, eu demoro 4, 5 lançamentos para validar aquilo. Eu falei, não, opa, agora é real. Agora pode confiar que tá redondo. É correlacionado isso aqui. Então, eu faço isso, eu tenho tal resultado. Eu consigo correlacionar. A gente tem muitos dados lá, mas muitos mesmo. Porque eu. E até por isso, olha só, eu tenho uma filosofia de repetir lançamento, né? Então, assim. Eu acho muito bom. Eu vejo você. Eu admiro muito esse lance de mudar a narrativa, cara. Eu repito a mesma narrativa. Não, mas eu só repito, eu só mudo quando existe uma interferência macroeconômica. Entendi. Entendeu? Assim, mas a nossa página de captura, não que a gente não testou, mas ela é a mesma desde fevereiro ou março de 2023. A gente testou um caminhão, aquela tá ganhando ainda. Aí a gente trouxe um cara de brand já recentemente, né? Ele, não, a gente precisa mudar isso porque não tá com. Não existe unicidade de como visual, né? Eu falei, não vai existir, é o que está convertendo. Aqui é performance, aqui não é marca. Aqui eu quero garantir número. Então a gente repete stores, a gente repete o feed, porque eu falo, porra, se deu certo isso aqui, por que não vai dar certo de novo? Exato. Então eu sou sempre a favor da repetição. Porque cada vez mais você vai tendo mais números. Teve um lançamento que foi muito curioso isso. Que o Elton, ele mudou na hora, assim, não foi combinado. Não sei se eles perderam o que foi. Ele mudou na hora o pitch ali da terceira aula, né? Que é para o início das aplicações. E a gente tem a métrica, tipo assim, primeiro minuto, quanto tem que ter, os 5 primeiros minutos, os 10 primeiros minutos, os 20 primeiros minutos. A gente acompanha minuto a minuto, né? E, bicho, ele abriu, primeiro minuto não bateu, já deu um desvio. O segundo não bateu. No quinto minuto não bateu, eu falei, não, foi errado. Eu sei que quando ele desceu do palco, a gente já tava com uma análise de todos os lançamentos, tipo assim, minutado. Caramba. O que ele fez de diferente nesse. Não dá pra seguir 100% igual, é óbvio, mas ali ele fez uma mudança significativa na maneira como ele explicava o GPS. E foi ruim, né? Porque ele se sentiu muito mal. Ele falou, porra, eu tomei a decisão sozinha. Mas eu falei, não, cara, não tem essa, tamo junto. Tipo assim, é só pra gente entender o que foi que deu esse desvio para que a gente corra atrás. Será que foi isso? Será que não foi? Então a gente olha, eu sou muito o Zé dos números, assim, muito. Tanto que eu acho que isso muitas vezes prejudica a gente, porque talvez a gente tenha tido ideias muito boas e eu barrei a execução simplesmente que o time não sabia responder. O time tá ganhando muito, né? Tá ganhando muito, então assim, é complicado também, né? Porque assim, você vai falar, vou mexer em algo, tá? Qual é o número que você quer mexer? Qual que é o número atual e o que você espera de resultado desse número? Então você acha que só com isso vai ser possível fazer isso? Porque se achar, beleza, aí a gente tem uma hipótese de teste. Renato, eu tenho uma pergunta agora, a gente falou muito sobre a preparação, como que você construiu a equipe, como é que está a dinâmica, os treinamentos. E aí na hora da prática, como que é a condução dali para frente? Qual que é a rotina de acompanhamento dos líderes? Qual que é o job description Você você que é o diretor comercial, entre aspas? Eu sou diretor comercial, então... Sem aspas mesmo. Sem aspas. Eu sou diretor comercial. Embaixo de mim eu tenho 2, eles não são gerentes, eles são coordenadores. É bem legal que eles se complementam muito, que é o Eider e a Adriana, né? Então, o Eider, ele é mais o cara dos números, é mais o cara da inteligência de dados, e a Adriana é mais a pessoa de clima, né? Embaixo deles, cada um tem, acho que 7 times mais ou menos. Então dá uns 14 times, eu acho, possivelmente, um pouquinho mais, não lembro. Então tem esses times aqui, e esses times aqui, eles têm um líder, e aí cada líder lidera 6 a 7 pessoas, mais ou menos. Então a estrutura organizacional é essa. São 4 categorias, você... Direção... o que deveria ter a diretoria... O que eu tenho, né? Diretoria, coordenação, líder e o vendedor. Então essa etapa deveria intermediária... Deveria ter um gerente. Essa etapa intermediária eu ainda... acho que a gente precisa desenvolver um pouco melhor, né? E aí em relação a Adriano e o Eider, que são os coordenadores, por isso eu falo, o Eider ele é um excelente líder, ele é muito bom,
Só que eles são meio que uma duplinha muito boa, velho. Porque ela é muito boa de clima, de engajar o time, de fazer a energia do time subir. E ele é muito bom com a parte de dados. Então eles se complementam muito nesse lugar, entendeu? Mas a estrutura que eu tenho é essa. Em relação à rotina, eu tenho uma reunião semanal com eles de resultado. Assim como eu tenho com todos os meus líderes. Então, basicamente, qual foi o resultado da semana anterior, o que está sendo feito, quais desafios e como que eu posso destravar. Eles têm as reuniões semanais com os liderados deles também, seguindo a mesma estrutura. Uma vez por mês a gente tem uma reunião mensal de resultado, que aí é deles dois comigo e com a nossa vice-presidente. E aí tem acho que é basicamente isso. Boa. E qual que é a rotatividade? Por que eu pergunto isso? Eu já trabalhei em área comercial antigamente, na época que eu era do mundo corporativo. E eu lembro que essa dinâmica tende a ser um pouco, às vezes, a depender da empresa e da cultura, né? Óbvio, um pouco hostil, assim, porque, cara, comercial, querendo ou não, a gente está falando de números. E, às vezes, tem gente que se destaca muito, tem gente que não. Qual que é o tempo de rampagem que vocês têm ali? Qual que é o tempo de tolerância para guardar uma performance? 3 meses para formar o cara, 6 meses para ele ficar minimamente bom, 9 meses mais ou menos, aí o cara, ele tá performando legal. Só que eu tenho uma filosofia de que eu não cobro o resultado de vendas, porque acho que vendas são uma consequência. O que a gente cobra é volume de quantas ligações ele está fazendo por dia e quantos scripts ele está rodando por dia. Porque se eu confio tanto no meu processo, é só seguir o processo. Então, se ele não está tendo venda, das duas, uma, ele não está seguindo o processo, ou ele está seguindo o processo errado. Entendeu? Então, eu não olho, a gente não mede o cara pela quantidade de vendas que ele faz. A gente mede o cara, pô, o cara tá ligando? O cara tá rodando. Porque assim, pô, a venda não depende dele. Olha que louco. Eu acredito que a venda não depende dele. Porque dependendo da qualificação que chega do lead, ele vai falar, pô. De repente o cara foi meio azarado e pegou uns caras que não iam comprar de qualquer jeito. Entendeu? Na distribuição, o cara pegou uma base ruim e, bicho, o cara não tem o que fazer milagre. Porque o marketing errou e gerou lead ruim. Ponto. Então a venda, eu não, apesar de a venda ser do comercial, eu não responsabilizo o vendedor pela venda. Eu responsabilizo ele pelo processo. Então, beleza, quantas ligações tem que fazer por dia? Tanto? Tá fazendo? Não, então... Nível de energia que ele imprime, né? O nível de energia. Então, assim, eu meço o trabalho e não o resultado. Então, tá trabalhando certinho, beleza, tamo dentro. Então, o que a gente olha é isso. A gente teve um turnover, Rafa, no final do ano, no começo desse ano, relativamente alto. Não vou lembrar a porcentagem, mas foi alto. Isso porque, cara, a gente contratou muito aluno em determinado momento e isso pra gente foi ruim, porque o cara... Ele chega com uma idolatria muito grande e até ele perceber que ele gosta da Disney. Uma coisa é você ir pra Disney passear, outra coisa é conhecer os bastidores da Disney. Ver o Mickey sem maquiagem. Ver o Mickey, que é um chinesinho, sacou? Que tá fumando cigarro ali no canto, porra. A dinâmica é diferente. A dinâmica é diferente. Então, ali a gente perdeu muito e a gente tinha um líder ali que foi um líder ruim e ele trouxe um clima... Eu falo, galera... Vai existir pressão. Aqui não tem como. Pressão vai ter, mas não pode existir tensão. Então, assim, era um líder que ele dava pressão e tensão. Então, ali subiu o turnover de novo, só que agora a gente está começando a estabilizar. Mas, assim, eu acho que naturalmente, Rafa, essa área, pelo volume de gente que a gente contrata, o turnover sempre vai ser um desafio. Sim, né? Qualquer empresa que tem um comercial bem estruturado, naturalmente o turnover ele é considerável. Porque até pela função em si, né? É uma função muito repetitiva. Então, Sim. o que o cara vai inventar, não tem o que inventar, é chegar a fazer todo dia a mesma coisa, como se estivesse numa academia, né? Todo santo dia a mesma coisa. Agora, só para eu conseguir clarear um pouquinho mais, eu entendi a forma como vocês conseguem aferir ali e acompanhar o vendedor. Uhum. E qual que é a forma para o líder, assim? Quais são as características que vocês monitoram para entender, esse também está imprimindo a energia que a gente quer? Bicho, isso daí o pessoal já viu aquele vídeo do burrão? Sim. Sabe quem é o... você já viu, né? Porque já viu esse vídeo do burrão? O cara que fala assim, ele chega e o mano fala, mas como é que você faz? Não, isso aí é muito difícil, quem faz é meu time. Fala com o fulano lá. Então, assim, eu vejo até o Eider e a Adriana. Então, como é que eu meço o trabalho deles, né? Aí a liderança é resultado, não tem muito como fugir disso não, né? Resultado e diagnóstico, resultado e diagnóstico, resultado e diagnóstico. Como eles estão medindo os líderes deles, aí eu só estou chutando agora porque eu já não acompanho isso. Provavelmente deve ser da mesma maneira, entendeu? Que assim, porra, calma aí, você tem um time, teu time, até na liderança provavelmente seja isso, teu time tá ligando? Não. Então, cara...
o primeiro lugar é isso aí. Então tem que ligar, tem que seguir o processo, Então, assim, é mais ou menos como Agora, a gente... pensando assim no modelo de negócio, né? Eu lembro que um dia você falou pra mim assim, cara, um dia eu cheguei no Elton e falei, cara, o sustento da minha família não pode depender se você tá bem humorado, se você tá afim, se você não tá. Uhum. E esse nosso negócio de... A creator economy, né, de um jeito geral, depende muito do expert, do cara e tal. Como que você enxerga o modelo de negócio de vocês dessa empresa específica? É porque assim, eu não acho que... Uma coisa é depender da imagem do cara. Outra coisa é depender do tempo do cara. São coisas muito diferentes. Certo. Então, uma coisa é eu depender da imagem dele, outra coisa é depender dele ficar fazendo stories todo dia. Então, sempre quando eu desenvolvo a parte estratégica, eu falo assim, porra, tá tudo bem eu depender da imagem do Elton. Porque, porra, tem um monte de vídeo gravado dele, um monte de conteúdo que eu posso explorar ao máximo aquilo com inteligência artificial, com um monte de coisa. Tanto que na época do Corpo Explica, eu acho que nós fomos um dos primeiros, devia ter uma galera que fazia, a usar ator para fazer anúncio. Porque eu falo, por que precisa ser o expert? Por que não é ator? Ator é até melhor, porque fala em terceira pessoa e você pode falar o que você quiser, porque é o ator falando, porra. Não é Eu o uso cara muito falando. mais sobre... ator hoje do que o especialista. Não, e você contrata uma diária do cara, o cara grava 200 anúncios sem reclamar, sem gerar questão de treta societária, entendeu? Mas, porra, muito mais prático. Então, uma coisa é a imagem, outra coisa é o tempo. Agora, como modelo de negócio, Vinhas, eu entendo que o negócio que eu tô com o Elton ele é gerador de caixa, ele não gera valor. Então você acha que não dá pra... Bom, dá até, né? A gente já vendeu algumas empresas, acho que é possível, mas não é o normal. Não, então assim, mas aí é importante entender a nossa tese, né? Então qual que é a nossa tese? O Elton, ele é um canal de aquisição que vai ter sempre uma base muito grande, a gente tem um objetivo de mensagem muito grande, mas é uma empresa geradora de caixa, ponto. Só que essa empresa, ela gera uma audiência gigantesca, que aí dentro dessa audiência... Retroalimenta outros business. Que aí eu consigo... Mas assim, você não pensa em ter outros experts junto com ele, alguma coisa assim? A gente está tentando desenvolver alguns outros experts, mas é sempre um desafio, né? A gente tem mais 2 experts dentro de casa, que a ideia é desenvolver eles para que eles também vendam o GPS, entendeu? Para vender o mesmo produto. Meio na pegada do que o Ravi faz na Fluence. Eu não sei se ele vende o mesmo produto, né? Ou se cada especialista tem um produto. Porque Não, uma coisa é o mesmo produto. É o mesmo produto? Então tá. Chama, acho que Fluence Plus, se não me engano. Mas é o mesmo Tá, produto. então é a mesma pegada. Aí cada um dos professores... Eu não sei se eles montam diferente, mas eu sei que cada um dos professores dá algumas aulas dentro do produto. Então o cara compra do Renato, ele vai ver o Renato lá, mas não vai ser só o Renato. É uma pegada parecida, então. A ideia é que a gente desenvolva outros experts, né? E a gente já está nessa jornada, mas ainda está... Mas você acha que se tiver muitos experts, é um business que tem um equity? Eu não me preocupo muito com isso, porque eu acho que a minha tese ela tá muito sólida nesse lugar, entendeu? Eu não tenho esse tesão do equity no Elton. Porque a nossa tese era simples, cara, é desenvolver a audiência, e essa audiência aqui dentro, a gente vai monetizar ela normal, vai gerar muito caixa, legal, caramba 4. Só que essa audiência me permite criar um monte de coisa em paralelo, e aí sim esses negócios em paralelo, eles têm valor. Certo. Entendeu? Cara, como você faz muita coisa, eu queria entender um pouco como que é a sua rotina de trabalho. No que você se dedica assim ao longo do seu dia e como que você define o que é prioridade? Porque, cara, você tem tanta coisa que é tão grande. Então assim, ó, tem empresa que eu não faço absolutamente nada, tipo, certo. nada. Tá, eu tenho um papel de conselheiro. Então, sei lá, uma vez a cada mês, 2 meses, mas eu converso com o sócio naturalmente no WhatsApp, né? Então, assim, a gente diferencia muito bem o papel de sócio e o papel de funcionário da empresa. Então, na EON, executivo, na EON tem uma função executiva, pô, eu sou CEO ali. Então, qual que é a minha principal meta é garantir o resultado da empresa. Simples assim. Então, ali dentro... Só que eu também acredito que quanto melhor tiver minha cabeça, mais produtivo eu vou ser. Então, eu não apesar de trabalhar demais, eu acho que meu trabalho, ele é mais... A minha rotina é inteligente. Então, assim, a parte da manhã, ela é quase para eu cuidar de mim. Então, assim, acordo, vou pro tênis, depois vou pra musculação, fico com a minha família um pouco, 2 da tarde, só que eu tô respondendo gente no WhatsApp. Aí, 2 da tarde, eu sento a bunda na cadeira e começo a trabalhar e vou até 10 da noite. Mas, assim, a gente tem uma estrutura lá que ela funciona eu tenho numa lateral, eu tenho um negócio que eu chamo de CSC, que é um centro de serviço compartilhado. Então, tenho todo o back-office, que é financeiro, RH, contabilidade, jurídico. E isso aqui controla todas as empresas.
Tá? Então, assim, a gente faz todas as empresas gerarem os mesmos indicadores para que a gente tenha uma visão única sobre todos os negócios, para que a gente não precise ficar entrando na especificidade do negócio. Então, de um lado, eu tenho o CSC, que me ajuda a controlar o todo, e no outro lado, tem uma outra empresa que é uma empresa de criação de valor. Então, tem marca, tem uma house ali, que é para pegar esses negócios e dar as diretrizes de comunicação, dar as diretrizes de marca, dar as diretrizes de geração de valor, para que esses negócios de fato gerem valor. Então, como é que funciona isso na prática, né? Aqui eu tenho um cara que toca essa parte do CSC, eu toco essa parte de geração de valor, e basicamente, cara, é olhar o número das empresas. Então, o Vinhas é o CEO... E tomar decisão. O Vinhas é o CEO de tal empresa. Beleza, o Vinhas tem uma governança comigo, semanal, bimestral e trimestral, de apresentação de resultado. Então, no meio do caminho, eu não enche teu saco. Entendeu? Se você precisar da minha ajuda, do meu apoio, você me procura, a gente conversa. Mas eu não você fica numa posição mais reativa. Isso. Eu posso ver você fazendo uma merda do caramba. Aí eu tenho que me controlar, às vezes, e falar, cara, talvez seja... o máximo que eu vou fazer, Vinhas, tá seguro? Tô, então mete ficha. Mas cara, é só minha opinião. Então minha opinião não conta aqui. A gente tem nossa governança que ali de fato, a minha opinião vai ter peso. E na TMB eu tenho um cargo na TMB eu tive que fazer uma comum de função também, que eu toco a parte comercial ali, né? Então, aí hoje eu divido meio a meio meu tempo entre a EON e TMB. Só que depois de um determinado momento, com uma equipe muito desenvolvida, eu sempre brinco, eu falo, pô, se você tá como CEO da tua empresa e tá sem tempo, tá muito errado, pô, porque, tipo assim, como é que eu acho que seria legal, se você puder, só explicar um pouquinho como funciona a TMB para quem tá escutando. Tá. A TMB, ela atua num nicho muito específico, que é o quê? Cara, é boleto parcelado. Assim, ó, a maior objeção de compra que as pessoas têm na internet não é tempo, não é se vai funcionar para mim. É limite do cartão. É limite do cartão. Então ela tem um desejo, mas não tem crédito. Então a gente vive num país que crédito sempre vai ser um problema. Então a gente encontrou um subnicho dentro de meios de pagamento que é boleto parcelado. Então a gente faz toda a gestão de cobrança do cara, toda a análise de crédito para garantir que ele não só compre, mas com que ele pague também. Entendeu? Mas aí a minha rotina ela se divide muito entre TMB e a EON, e aí os outros negócios, cara, tem um sócio tocando e aí eles têm... Só que aí no final do ano eu odeio, assim, o último trimestre, na verdade, que a gente começa o planejamento das empresas. E eu odeio fazer isso, eu odeio com toda a minha força, velho. Por quê? Começa em setembro, geralmente. Porque assim, é muito detalhe, velho. Então assim, porra, aí a gente tem uma estrutura societária que é legal. Então tem a Jaque, que é minha sócia também. Cara, a Jaque é muito boa de operações. Ela é muito boa de gestão de projetos. Só que aí, pô, você tem que entrar num nível de detalhe que, porra... Aí ela faz muita pergunta, então você, mas como é que vai fazer? Porra, como eu não sei ainda, mas eu vou fazer. Não, precisa aí definir. Definir orçamento, vocês já fizeram isso. Definir orçamento é muito chato, velho. É muito chato, porque é um exercício de futurologia que você precisa pensar em cada detalhe. Então, é uma fase que eu não gosto, mas que é muito importante. E por que eu não gosto? Porque aí tem perrengue chique isso, né? Tem um monte de empresa, então tem que fazer de todas, aí do planejamento estratégico. Aí eu participo de todas as construções. Isso de fato drena muita energia no final do ano, entendeu? Sim. E cara, por último, uma curiosidade. Você participa de vários masterminds. Como que você determina em quais masterminds você participa? Que tipo de valor você está buscando em cada mastermind? E queria que você contasse um pouco da importância disso para o mercado no geral. Você tem o seu também? Eu participo de muitos por alguns motivos diferentes, né? Um dos motivos, naturalmente, é pela própria TMB, por uma estratégia de reserva de mercado, vamos chamar assim, né, de proteção também, e de estar próximo também do ambiente digital, que naturalmente o nosso cliente está nesse lugar. Mas eu tenho um nível de clareza muito grande das coisas. Muito, muito, muito grande. Então, se eu chegar lá na Craft, por exemplo, eu assisti uma palestra, e aquela palestra para mim já valeu a pena, eu vou embora. Eu não assisto mais nada depois. Sério? Entendeu? Então, tipo assim, eu não me importo, eu simplesmente pego minhas coisas e vou embora. Porque, pra mim, aquilo já valeu tanto, que eu não vou conseguir executar aquilo em meia hora. Cara, aquilo vai ser uma execução de 2, 3 meses dentro do meu negócio, por conta do tamanho do meu negócio. E ali, para eu me proteger de mim mesmo e das minhas ideias, eu prefiro não ouvir mais. Então, assim, eu sou muito assim, então eu tô com o filtro aberto para resolver um problema que eu tô enfrentando. Vi ali, eu fui li um livro. Puta, aí eu paro de ler.
porque eu não quero ter mais ideia, entendeu? Tipo assim, eu falo, não, eu não preciso de mais ideia, eu preciso de execução agora. A própria Craft, então assim, porra, às vezes os caras falam, pô, mas o Renato não engaja. Não, mano, eu sou muito engajado. Só que assim, eu não preciso assistir tudo pra que eu fique engajado. Então se você pegar a estatística lá, eu falo, pô, mas o Renato isso, o Renato aquilo. Não, bicho, eu tô gerando um puta valor daquilo, tanto que as minhas decisões de renovação são muito simples. Porque é isso. Tá. Inclusive, obrigado por renovar. Aí, ó. Não, eu vou falar uma outra coisa aqui, né? Que eu tenho reparado. A gente está em alguns grupos em comum e eu vejo que você é a pessoa que mais contribui no grupo. Ou uma das. Tá entre as 5, praticamente, assim. De todos. Então, além das empresas, ele ainda tem... Contribui pra caramba. Um perfil de contribuir muito nos grupos. Mas sabe por quê? Isso daí tem uma parada que era assim, ó. Hoje, por exemplo, qualquer fornecedor que vai me atender, eu coloco uma cláusula que está proibido falar que ele me atende. Tipo assim, eu falo, se você for bom, eu vou te indicar, mas você não vai ficar mais falando as coisas que a gente faz como se fossem suas. E aí eu percebi uma coisa, eu falei, cara, eu prefiro eu compartilhar e sair da fonte do que aí vem um cara e faz isso, aí o cara pega uma ideia minha aqui, pega outra e começa a vender um produto como se ele fosse o... Cara, quantas vezes, por exemplo, rolou recentemente. Eu compartilhei tudo com o cara, tudo. Eu não tenho problema com isso, é real, não tem, porque eu não vendo nada, então, pra mim, foda-se. Eu compartilhei as mensagens, compartilhei tudo. Deu 3 semanas depois, tá o cara fazendo um lançamento. Eu falei, mas tá tudo certo, segue o jogo. Mas ali, muito disso, Rafa, é até pra assim... É relacionamento, né? Não, tem um relacionamento que é legal. Tem a questão do compartilhar, que eu gosto também. Eu gosto de atuar ali como mentor de negócio e tal. Mas tem muito o lance do... Bicho, alguém vai vir aqui dentro, vai fazer uma engenharia reversa disso e vai vender como se fosse dele. Então deixa eu compartilhar com o mercado para que esse cara não ganhe dinheiro e o mercado fique sabendo. E os créditos sejam dados a quem merece. Não, nem por crédito. Assim, eu ficava muito puto quando o cara ia lá. Ele fazia um negocinho desse tamanho, saía vendendo como se fosse gigantesco e ganhava dinheiro com aquilo usando, tipo assim, porra, usando nosso nome. Eu ficava puto com isso. Eu ficava puto. Eu falei, cara, mas eu não te dei esse aval, mas o contrato não estava protegido, então tudo certo. Então eu falei, pô, deixa eu compartilhar, porque isso gera valor pro grupo, isso agrega, de fato, muito ao grupo. E melhor, se um cara quiser vender isso depois, que pelo menos todo mundo saiba que tirou de vocês. Que foi de graça, que eu compartilhei algum... Não de graça, mas num ambiente controlado, que foi compartilhado aquilo, entendeu? Então, é muito por todos esses fatores aí. Ó, tem mais uma pergunta, que é o seguinte. Olhando para sua própria estrutura, né, do comercial que você tem, e olhando para o mercado também, assim, existe um próximo passo a nível de conseguir chegar em um novo nível? Que nível seria esse? Ou se tem algum player no mercado, de alguma forma, faz algo que hoje você ainda não faz? Você gostaria de fazer? Gostaria de chegar nesse nível? Cara, eu não acompanho muito o mercado, confesso. Pô, você não acompanha muito o mercado, você tá em 500 masterminds? Então, mas assim, quando eu vou assisto 2 coisas e vou embora. Ah, tá. Entendeu? Então, eu não acompanho muito nesse lugar. Então, assim, os caras que poderiam fazer, talvez o que eu esteja fazendo, é o pessoal da Fluence, conheço o Fim, até marquei tomar um café com ele, mas acabou que não deu certo. Então, eu não sei profundamente o que eles estão fazendo. O próprio pessoal da G4, não sei exatamente o que eles estão fazendo, mas eu vejo que tem estruturas tão robustas quanto a nossa, né? Mas, Rafa, eu tenho uma visão de que qualquer coisa que a gente vai fazer no digital, o mundo corporativo já resolveu aquilo em 1972. Entendeu? Então, assim, a gente não é revolucionário, a gente não é inovador. Cara, o que eu faço é o que, sei lá, os malucos faziam na televisão para só tá em outra mídia. Só tá em outra mídia, entendeu? Então, assim, não existe genialidade. Eu sou um idiota, burro pra caralho, que eu sei pegar o que funciona. A minha genialidade é ver, isso faz sentido para mim, vou fazer. E não tenho medo de operacionar, de contratar muita gente. Então, assim, não tem inovação, genialidade nisso. E qual que é o próximo passo que eu acredito do mercado? É começar a juntar o que as empresas grandes já conseguem fazer, que é juntar marketing, vendas e CS. Então, quando você amarra o cara em toda uma jornada, quando você desenha toda essa jornada, quando você tem um CRM robusto o suficiente para amarrar o cara de ponta a ponta, para que você tenha mais dados, a partir daqueles dados você cria campanhas específicas, para que você retenha o cara por mais tempo, esse tipo de coisa, não é que eu acho que é um grande passo, mas é um passo natural da profissionalização. Só que, de novo, se você for para as empresas tradicionais, os caras fazem isso há muito tempo. A HubSpot, tem quanto tempo de HubSpot existe? Ele tem uns 15, 20 anos já. E HubSpot faz o que? Exatamente isso. Porra, ela integra todas as áreas para que você tenha um CRM robusto o suficiente para que amarre tudo e para que você converse com o cliente de ponta a ponta.
Aí essa é a brincadeira que eu tenho no digital. Eu falo, porra, a gente não é genial, não, porra. Esse maluco, o mundo corporativo. Gente, vão ler os livros tradicionais de administração, de marketing, de vendas. Porra, é poderoso aquilo. Vão conhecer as estruturas. Você pega uma Salesforce, por exemplo. A Salesforce tem. Eu conheci o Russell. Oi? É o Russell, né, que é o fundador? Não, eu não sei quem é o fundador da Salesforce, mas eu conheci o ex-vice-presidente de vendas, pô, o cara tinha 1.200 vendedores abaixo dele, uma carteira de 1 bilhão. A gente é aqui, velho, é isso aqui, é nada no meio disso tudo ainda, entendeu? Então, pô, vai pro tradicional, pesquisa. Põe a sandália da tradicional. humildade. Põe a sandália da humildade, e nós somos muito bons em comunicação, em vendas, nós somos muito bons. Mas, pô, vai pro mercado tradicional que cara, tipo, é rico tudo que acontece ali dentro, mas eu acho que a gente ainda tem um pouco de birra, ou talvez a gente, do nosso mercado, a gente se acha muito superior aos tiozinhos de cabeça branca, entendeu? Fala, a gente é revolucionário. Fala, não, eu sou burro pra caralho, velho. Eu sou bem burro, só que eu sei olhar o que funciona, entendeu? Muito bom. Show de bola. Renatão, pô, obrigado, cara. Foi incrível aí ter você com a gente nesse podcast. Desculpa aí a consultoria exacerbada Não, tá do Rafinha. tranquilo, depois eu mando o Pix. Obrigado pela consultoria. Depois manda o Pix aí pro Mas, Rafinha. ó, antes de terminar, eu quero deixar registrado aqui, eu falei com o Vinhas quando a gente estava vindo pra cá, eu assisti o lançamento de vocês e vocês passaram, assim, na minha concepção de mercado, a literalmente ser, possivelmente, a maior referência. Não à toa os resultados são do tamanho que são, eu assisti e eu achei, assim, um nível de maestria, de excelência excepcional. Então, Boa. parabéns. Obrigado. Por isso que eu vim, eu falei, cara, eu quero estar perto, quero poder perguntar, quero poder aprender, porque vocês estão realmente fazendo um trabalho de contribuição muito bonito. Obrigado, eu que agradeço, obrigado pelo convite. Tamo Espero junto aí, Renatão. que quem esteja assistindo ou ouvindo goste disso aí. Desculpe pelo meu Nos jeito, mas é veremos só logo meu de jeito. novo. Valeu, gente. Tamo Demais. junto. Valeu, galera. Tchau, tchau.